Olá você se encontra no canal Papo Cabeça Oficial, eu sou o evangelista Gilmar e eu tenho uma poderosa palavra do coração de Deus para o teu coração nessa hora. Amém? A palavra fica em Gênesis capítulo 3 e eu te convido você a ficar até o final desse vídeo. Eu garanto que muito a tua alma será edificada, pois eu sei, você já ouviu falar, você já ouviu dizer, talvez tenha passado por isso, por alguma tentação. E o que é tentação? Tentação é aquilo que nós, muitas das vezes, não queremos fazer, não é isso? Tentação é aquilo que nós não queremos fazer. Ou somos avisados, não é isso? Somos avisados para não fazê-lo. Ou a sociedade, enfim, os ensinamentos do pai, da mãe, traz conosco que nós não podemos fazer, está errado. Porém, fica como uma tentação dentro de nós sempre que nós avistamos, ou estamos próximo, ou perto, ou vagamos por esses caminhos que os nossos pais falaram, não vá por ali, não ande aí, não ande com essa pessoa. Então isso vira uma tentação, porque eu tenho que lutar contra aquela situação, que muitas das vezes eu gosto, eu tenho interesse, eu tenho uma tara naquilo, né? Eu tenho um desejo naquela situação, mas eu fui avisado para não fazê-lo, eu fui explanar, perder o tempo, saliva, falando comigo, não é assim? Sabatinar, e às vezes por semanas, meses a fio, e ainda assim, aquilo enche meus olhos, coloca água na minha boca, né? Eu faço fantasias com aquilo, eu quero ter. E enquanto eu não tenho, a tentação permanece. Então eu acredito que tentação deve ser isso. E nós vamos falar sobre isso, sobre tentação. Alguns tipos talvez, porque existem muitos tipos de tentações. Não é assim? E todas elas o Senhor, vestido da carne do pecado, carne essa herdada de Maria, ele passou a prova, não é assim? E deixou que era possível vencer, passar e vencer a tentação. E como ele conseguiu, nós também conseguiremos. É verdade, ele deixou avisado. Nós teríamos aflições, sim, aflições. Não é assim? Mas é um pouquinho só de aflições e de alguma coisa que ele deixou. Na verdade, é muito além do que nós podíamos passar e viver, ele viveu na sua própria carne. Carne essa do pecado. Aonde nós estávamos sem amizade com Deus, destituído dessa amizade, desde a época do jardim. Não é assim? E ele veio provocar essa aliança. Por que provocar, irmão? Porque não depende só dele. Ele fez a parte dele. Agora depende do seu livre-arbítrio, como você quer levar a fé que você tem direito, que nasce no seu coração, deposita ela onde você quer. Alguns em outras coisas é um direito seu. Mas está aqui a palavra, é Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler e eu te convido a ficar comigo e aprender um pouquinho só a respeito de tentação. Vem comigo. A palavra do céu vai falar a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher assim, que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morra. É isso. Eu não vou ler todo, para não fazer você ficar aqui muito tempo. Mas, na medida que eu for lendo, eu vou clamando a Deus para que Deus me dê a revelação. E eu tenho certeza que muito falará o teu entendimento. Vamos lá. A tentação de Eva e a queda do homem. O título, ele já traz alguma coisa, já nos remete a alguma coisa. Porque o título ele fala, a tentação é de Eva.
A tentação é de Eva, ou seja, a tentação ela vem por alguém. É um casal, é um relacionamento, porque nessa época não tinha casamento, então era um relacionamento, certo? Eles não eram casados diante de um juiz de paz, não usavam alianças, enfim, eles andavam nus. Então era um relacionamento. Se amoroso ou não, se de amizade ou não, de companheirismo ou não, era um relacionamento. Porque os dois eram dois seres humanos, pensantes. Não é assim? Então a palavra está falando, a tentação é de Eva, porém a queda é do homem. Então a palavra, ela já no título, ela vem dizendo que a tentação, ela entra por um caminho. Ela entra por um caminho, e aqui ela entrou pela vida de Eva e ocasionou a queda do homem. Quando fala homem, fala ser humano, enfim, homem e mulher, não é assim? Então a palavra vai dizer: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher assim: que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. O que significa isso? Significa que quando o Senhor estabeleceu a Adão e Eva para que não comesse dessa árvore, a serpente estava lá. Estava ouvindo tudo. Estava percebendo o que tinha acontecido e o que estava acontecendo. E ela viu quando essa ordem, quando essa situação foi proposta a Adão e a Eva. Assim como você também recebeu alguma ordenança da parte de Deus, tomou nas palavras de vida eterna, você sabe o que é certo e o que é errado. Porém, por algum motivo, você deixou de ser fiel. E agora corre às internet buscando algum alento, buscando alguma alegria, alguma felicidade. Está aqui a palavra. É Gênesis capítulo 3. E será com toda certeza a tua redenção, se você ficar conosco e aprender um pouco mais sobre a tentação. A palavra do rei vai dizer: astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Agora você vê, é a serpente dizendo à mulher: não comereis de toda árvore do jardim. A serpente, ela está mudando a ordem, as palavras da boca do mestre. A serpente hoje, ela não trabalha visualmente, ela não é perceptível. Mas nós entendemos que a nossa mente, ela está sujeita a guerras, a investidas do nosso adversário. Haja visto que a nossa mente é o único animal que não morre. Ele tanto faz, vai para um juízo, vida eterna, enfim, inferno, ele vai estar lá. Porque a nossa mente é a nossa alma. É onde acontecem as maiores guerras, os maiores desacertos, as maiores quedas, é na mente do ser humano. Tem ser humano que anda, sim, ele trabalha, porém, ele está derrotado na mente dele. Derrotado. Ele faz as coisas no dia a dia porque tem que fazer. Porém, a mente dele é a mente de uma pessoa derrotada. É uma pessoa sem perspectiva. É uma pessoa que chega no final do dia e faz uma conta, 1 mais 1, e não vê proveito no seu dia. Não vê uma soma justa. Sabe? A pessoa, ela não sabe dar valor às pequenas coisas. Assim como Salomão. Salomão tinha tudo. Tudo. Porém, ele pedia ao Senhor para reconhecê-lo nas pequenas, porque a visão dele, o muito que ele tinha, tampava a visão dele.
para enxergar o Senhor. Porque a pessoa, quando tem condição, a pessoa, quando tem as coisas, quando não faltam as coisas, é mais difícil de entender Deus, de sentir Deus. Então ele dizia: me permita sentir e vê-lo nas pequenas coisas. Porque as pequenas coisas, elas não são grandes e elas não tampam minha visão. As pequenas coisas eu consigo ver porque elas são baixas. Elas são pequenas, elas são imperceptíveis ao olho da pessoa insensível. Então, a pessoa insensível, ela não consegue enxergar o pequeno, ela não consegue enxergar o mínimo, ela não consegue enxergar o cotidiano, ela não consegue enxergar o todo dia, ela não consegue enxergar a maravilha que é a vida. Ela não consegue entender uma coisa que a pessoa tem como cotidiana. Pronto. A pessoa, ela acorda. Ela não consegue dar valor em abrir os olhos. Essas são as pequenas coisas que deveriam ser grandes. Mas o ser humano banaliza isso. Banaliza acordar. Acordar para o ser humano é uma coisa normal, é uma coisa comum. Muitos foram dormir hoje, ontem, e não acordaram. Não acordaram. Não estão vivos para contar. Aí você acorda e leva isso como pequeno, leva para a vida como pequeno. Ou seja, não valoriza. Para você é pequeno, mas para Deus é grande. Você acordar com fôlego de vida é muito grande. A Bíblia vai dizer que acordar com fôlego de vida é Deus renovando acerca de nós a sua misericórdia. É Ele entendendo que você precisa de mais tempo para se aproximar, para entendê-lo, para compreendê-lo, para valorizar o projeto que Ele tem para a tua vida. Muitas vezes o Senhor lhe propõe um projeto, mas você não quer passar o processo. Olha o processo e vira as costas. Porque você entende, todas as vezes que você se aproxima do Senhor, a sua vida vira de cabeça para baixo, vira um inferno. É a perseguição, me disse, é a mentira, é a calúnia, é a inveja. E aí você desiste fácil. Você tem muita alegria quanto ao nome, mas quanto a abraçar os processos que vai te levar para a vida eterna, você já não tem essa intenção. Sim, mesmo porque o mundo que você escolheu, que é o mundo da internet, é um outro mundo. Mas haja visto que o Senhor está trazendo os verdadeiros aqui para dentro. E não terá para onde ir. Não terá para onde escapar. O Senhor hoje te achou aqui nessa plataforma, através da palavra de Gênesis capítulo 3, que vai falar muito ao teu entendimento acerca da tentação. Tentação é essa que você tem tentado vencer, porém ela tem te vencido, tem te deixado como uma derrotada, um derrotado na face dessa terra. Mesmo porque a alegria que te falta, você tem buscado nessas coisas fúteis dessa vida. E você sabe disso, você não é bobo, você não é boba. As coisas fúteis dessa vida, o cigarro, a bebida, a cerveja, a droga, a maconha, os psicotrópicos, enfim. As vaidades, a fornicação, fica com esse, fica com aquele, fica com aquela outra. Tudo isso para esquecer a solidão em que você vem passando, a depressão, a ansiedade, a angústia, a tristeza profunda. Você tem pego o remédio do erro, o remédio do pecado, para poder curar suas feridas, ao invés de se consultar com um verdadeiro médico. A palavra do rei vai dizer: e disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Agora, a serpente está trazendo para a mulher uma fala que, segundo a serpente, foi Deus quem disse. Muitos estão falando em nome do Senhor.
Eles são astutos como uma serpente. Muitos estão falando, estão entregando, recebe, 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 toma posse. Aqui é a serpente falando a verdade. Imagina você. A palavra está dizendo que ela era ali Maria, mais astuta do jardim, falando o que Deus pronunciou, falando o certo, em nome de Deus, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, dentro de um lugar santo, preservado da mentira, preservado para a eternidade, porque Adão e Eva eram eternos. Tá a serpente pregoando a mentira em nome de Deus, mas verdades. Quem consegue discernir a mentira no meio da verdade? Eu acho que é por isso que o Senhor usou de misericórdia com os dois. Porque eles estão ouvindo a palavra de Deus, mas distorcida. De uma maneira para enganá-los. Não tem isso não. Não tem ninguém pregando por aí, enganando o povo, não tem não. Dizendo que foi Deus sem ser Deus. Não tem. Se você disser que tem, eu vou desmentir você. Mas uma coisa eu sei. Existe nota de 200 falsa e tem valor. Assim como existe nota de R$10 maiores do que uma de 200 falsa. Existem moedas maiores do que uma nota de 200. Existe. Então nós devemos tomar cuidado com o que nós comemos, com o que nós bebemos, ver se verdadeiramente está como nos Salmos diz, águas tranquilas e gramas verdejantes. Porque como ovelha, se você comer qualquer grama, vai quebrar o bucho. E se você beber qualquer água, vai ficar com verminose. Então, como uma boa ovelha está na palavra, você deve saber discernir a voz do seu pastor. O pastor, ele não entra pela cerca, não. Ele entra pela porteira. Se entrar pela cerca, esse pastor não é o verdadeiro pastor. Está aqui, é a serpente, apregoando verdades no meio do paraíso. Hoje, o paraíso já não é mais um lugar cheio de animais, com árvores frondosas, frutíferas, não. Com árvore da sabedoria, do conhecimento, não. Já não é mais. O jardim agora é o jardim da consciência. É aonde o Senhor repousa na vida daqueles que o temem, na vida daqueles que crêem. O jardim da consciência é onde está a tua alma. Esse é o jardim da consciência. Antigamente, o Senhor, na virada do dia, descia no jardim do Éden. Hoje, o Senhor desce no jardim da nossa consciência e te pergunta: Adão, cadê você? Cadê você, Eva? E é aqui que ele conversa com você, é aqui que ele senta para conversar. Agora, o que nós temos que ter é não ter vergonha. Porque naqueles dias, quando o Senhor, na virada do dia, ia ter com Adão e com Eva, eles andavam nus. Eles não tinham pudor. Eles tinham inocência, sobrava a inocência. É assim que você tem que se colocar diante do teu Deus. Como Adão, como Eva. Não pode ter pudor. Não pode esconder os seus erros, tampar os seus pecados com folha de parreira. Não. Nem tampouco fazer como Adão fez. Arrumar culpados em vez de assumir tua culpa. Porque quando o Senhor desceu na virada do dia e perguntou a Adão, cadê você? Ele logo resolveu colocar a culpa no outro, no próximo dele. E hoje em dia as pessoas estão transferindo a culpa. Ninguém assume mais a culpa de nada.
e por isso segue muitas das vezes doente. As pessoas querem culpar o outro das suas derrotas, das suas desgraças, das suas fraquezas, das suas manias, das suas esquisitices. Quando nós assumimos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas fraquezas, nós conseguiríamos armas para vencer o eu mesmo. Porque o seu pior inimigo é você. É você que te sabota todos os dias. É você que te corrompe todos os dias. As outras pessoas são apenas espinhos. São apenas espinhos. Mas o verdadeiro culpado da sua derrota é você mesmo. É de se colocar numa situação: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não mereço. Ninguém liga para mim. Ninguém é obrigado a ligar para você mesmo. A primeira e a única pessoa mais interessada na sua vida deveria ser você, e não as pessoas. Você deveria se valorizar. Afinal de contas, a perna é sua, a mão é sua, os olhos são seus. Você faz com tudo isso o que você quiser. É livre-arbítrio, é verdade. Mas saiba você que isso aí é templo de Deus. Se você colocar outra coisa que não seja Deus, está errando, está errado. E se não houver arrependimento, sobrará remorso. E nenhum ser humano vive com remorso. Depois do remorso, o estresse. O estresse é ansiedade. Ansiedade, depressão. Angústia, tristeza de alma vai sobrar. Já me disseram uma vez que o melhor remédio de depressão é perdoar e receber perdão. Eu aprendi que é muita verdade. Outros sim, da maneira mais dura, de mandar a depressão embora. Alguém me disse assim: perdoa que dói menos. Perdoa que dói menos. E após você perdoar, você conseguirá armas para lutar contra essa enfermidade e se erguer e se levantar. Perdoa que dói menos. A palavra do rei vai dizer: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Você vê, ele fala a verdade. Ele fala a verdade. É a serpente falando. O lugar é um lugar santo. É onde o Senhor, na virada do dia, o Senhor vem ter com Adão. Vem conversar com ele. Você deveria ser o lugar santo. O jardim deveria ser a tua cabeça. Deveria ser a sua mente. É onde o Senhor deveria repousar na virada do dia. Ter contigo, conversar com você. Você percebe que nesses dias, o Senhor na virada do dia vinha ter com Adão, conversar, saber como estavam as coisas. E pela manhã ele ia embora. O concerto que o Senhor veio restaurar, que foi quebrado no jardim, no paraíso, ficou melhor do que o primeiro. Porque no primeiro Adão, ele vinha uma vez por dia na virada do dia. Ou seja, quando a coisa ia escurecendo, ele chegava. Então o homem não conhecia a noite, não sabia o que era trevas, porque o Senhor aparecia na virada. Então ele não sabia o que era noite, não sabia o que era lua. O sol dele era o próprio Deus. E agora
tendo quebrado essa aliança no paraíso, agora no Novo Testamento, a aliança ficou restaurada, muito mais estabelecida, muito mais moderna, muito melhormente sido feita, quando o Senhor toma da carne de Maria, a carne do pecado, onde muitos dizem que não. Mas espera aí, uma mulher que está noiva com José, está pensando em quê? Em ficar papai e mamãe, a ficar de amizade? Não. Ela não tinha uma mente de santa, não. Ela tinha uma mente de uma mulher normal, comum, como eu e você. Ela tinha intenção de ser feliz, ter filhos e tudo mais. Então, de santa, ela não tinha nada. Mas ela tinha a preparação. Como eu tenho, como você pode ter, a preparação. Ela tinha um coração preparado para o Senhor nascer nela. Assim como você hoje tem um coração preparado, o Senhor pode nascer em você também. E o Senhor toma da carne dela, a carne do pecado, dos desejos e tudo mais. Se reveste dessa carne, sendo Deus. Ele não quer ser Deus, ele quer ser Jesus. Ele se reveste da carne do pecado. Mortifica ela, joga ela na cruz, mata ela com seus desejos e seus pecados. E faz uma aliança novamente com esse Deus. Porque até então ele descia na virada do dia lá no jardim, mas ele perdeu o direito de estar com o homem, face a face. Lá no jardim ele ficava face a face com o homem, conversando. Mas quando o homem pecou, o homem se perdeu de Deus. A prova é que quando Deus vai falar depois do erro, depois da queda com Adão, ele já não fala mais cara a cara. No jardim só aparece a voz dele. Isso já é a misericórdia de Deus. Porque nenhum homem pecador pode ficar face a face com Deus. Um homem pecador, se Deus pousar nele, de face a face com ele, ele morre instantaneamente. E Deus, sabendo que ele não suportaria a sua presença, só trouxe a sua palavra, a voz. E hoje o Senhor está aqui com a sua palavra, falando ao seu coração, trazendo um fogo dele ao seu coração, purificando as mazelas, os erros e os pecados. A angústia, a tristeza, a falta de sono, a depressão, a ansiedade, a solidão. O homem, a solidão do homem já é vista daí. O homem, ele não se sentia só, talvez. Não é à toa que o Senhor arrumou Eva para ele. A palavra vai dizer que Adão, por um bom tempo, nunca teve falta de nada. Nunca teve falta de nada. Nunca teve problema, nunca teve adversidade, nunca teve nada. Mas quando ele começou a ter desejos, os problemas apareceram. E os desejos estão relacionados à tentação. Não tem jeito, não tem como. Uma coisa não sobrevive sem a outra. Tem tentação que é boa? Existe tentação boa? Tentação de comer um doce. Mas se é tentação, existe um motivo, porque você não pode. Então existe um prejuízo através da situação onde você cede à tentação. Não é isso? Então, Adão está no jardim, está só. Mas ele está vendo, existem os animais. E os animais se relacionam. Ele está percebendo, ele não é bobo, ele é inteligente. E ele vive para sempre. Ele teve tempo de observar no jardim que os animais, eles ficavam numa comunhão tão boa, tão plena. E ele percebia que de 2 se fazia 3, fazia 4. Ele, por certo, entendeu isso. Ele entendeu que ali era um casal e uma família. Talvez ele olhou isso tudo e quis isso para ele. Um igual. Alguém igual que pudesse estar ao lado dele como uma parceira, uma companheira. E ele não sabia falar isso para Deus. Nós, muitas das vezes, temos desejos, né? Temos desejos. E esses desejos, eles formam uma tentação. Temos desejos dentro de nós, né? E não sabemos expressar. Mas nós corremos atrás.
E quebramos a cara muitas das vezes, né? Porque nós não sabemos colocar esse desejo, vestir essa roupa do desejo na pessoa certa. Nós vestimos em pessoas que nós julgamos que é certo. Nós não deixamos Deus escolher, trazer, não. Nós vamos lá e colocamos o nosso desejo naquela pessoa. Você vai ser o meu desejo. Isso aqui é o que eu quero. Isso é meu sonho de consumo. E muitas das vezes quebramos a cara, nos arrependemos. É Adão. Adão, ele vai ter desejo, ele vai ter... E isso vai causar um mal para ele. Isso vai trazer solidão. Solidão. Simples assim. O homem é eterno, mas vai perecer na solidão. Ele vai começar a ter solidão. É um sentimento que ele não conhecia. Depois da solidão, é consequência, vem a tristeza. Vem a tristeza. Depois da tristeza, vem a tristeza além da tristeza. Ela vai tomando conta do sentimento da mente humana. Ele é humano, ele é eterno, mas ele não é um Deus. Eu digo a você que ele entrou num estágio de ansiedade, estando só, e até depressivo. E Deus percebeu ele nesse estágio, em que faltava-lhe alguma coisa. Mas ele não sabia falar. Muitas das vezes nós estamos passando por problemas, por dificuldades da mente, mas não sabemos expressar. Ele era inocente demais para saber falar, olha, eu preciso de alguém como aqueles bichos estão ali. Estão em pares. E agora tem um filhotinho. Eu quero para mim também. Ele não sabia se expressar, ele não sabia dizer. Mas o sentimento dele era novo. Mas para Deus nada é novo. Deus olhou e entendeu, o homem que eu criei está despertando, está desabrochando. E o Senhor olhou para dentro dele e viu o desejo dele. E do desejo dele, o Senhor vai tirar e vai dar para ele. Então, se há algum culpado de tudo isso, é o próprio homem. Alguém pode falar, mas quem errou foi Eva, mas o desejo, quem teve? O desejo quem teve foi o homem. Então nós temos que aprender a não transferir a culpa. Não transferir, não pôr a culpa em ninguém. Não, eu fiz minhas escolhas, eu quis isso, entendeu? E quando nós assumimos isso, nós conseguimos resolver o dilema, resolver a problemática, do que ficar acusando esse, ficar falando daquele. Não, pô, eu sou uma pessoa com condições de resolver. Eu vou cair para dentro e Deus não nos deu um espírito de covarde, de maneira alguma. Agora, o Senhor toma do desejo dele, entrega essa mulher na mão dele, e a mulher está sabendo, olha, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. A pessoa sabe, a pessoa está num relacionamento e não pode abusar fora, não pode fazer nada fora do relacionamento. O cônjuge tem que estar a par de tudo, tem que saber de tudo, mas ela está andando no jardim sozinha, desapercebida, e absorvendo a conversa da serpente. A pessoa tem um relacionamento, mas está dando ouvido para a serpente, vai dar ruim. Vai dar ruim. Ah, mas é amiga. Pô, mas a pessoa é uma serpente, é uma cobra. Ah, mas é amigo, mas é um crocodilo. A pessoa não é brincadeira, não. A palavra vai dizer: porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como os Deus, sabendo o bem e o mal. Aí, a pessoa vai tomar da palavra de Deus e vai falar para Eva: olha, Deus sabe que o dia que você comer daquilo ali, você vai ficar igual a ele. Por isso que ele não quer que tu coma. Então, o inimigo, ele está jogando o ser humano contra Deus. E não é de hoje. Ele está dizendo que quando você fizer isso, que ele está dizendo para não fazer, os seus olhos serão abertos. Você vai entender melhor as coisas.
Porque as coisas não é bem do jeito que Deus está falando, não. Deus, ele quer te manter nesse mundinho aí, sabe? Nessa bolha aí. Aqui fora tem muito mais coisa do que você pensa, entendeu? Aí o crente está na presença de Deus e ouve essa tentação, ouve essa sugestão, né? Porque é bem isso. E aí então ele fica curioso. Ele fica tendo visões de como que é. E agora tem um celular, ficou fácil. Ele experimenta virtualmente, né, a tentação e até botar a mão nela. Ele experimenta do jeito dele, ele visita o X-Vídeo, ele vai em outras situações, ele pesquisa uma coisa lá para ver, e ele vai do jeito dele ali. E o diabo falando, não, vai por esse caminho mesmo, porque Deus ele quer te manter nessa redoma, nesse mundinho aí, aqui fora tem muito mais. Foi essa proposta que ele falou para Eva. Falou, olha, você está nesse relacionamento aí, né, com Deus, com esse homem, mas, olha, tá na cara que se você vir por esse caminho aqui, vai dar bom, pô. Vai dar bom, tua vida vai ser outra, você vai, olha, vai dar um up na tua cabeça, né, assim? Vai dar um up que você vai enxergar melhor as coisas, você vai ver como Deus vê. Colocou na mente dela, né, que ela iria crescer no conhecimento. Né? Iria crescer, e quem tem conhecimento prospera. Colocou na mente dela coisas que ela nunca viveu. Nunca viveu. Ou seja, mexeu com o ego dela, mexeu com o eu, né? E quando mexe com o eu, mexe a tentação, né? É a tentação. É o diabo fazendo isso com a pessoa. A palavra do rei ainda vai dizer: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. A palavra foi dita para não fazer. Mas a tentação, qual era a tentação? É que se comesse, ficaria sábio, entendido, vendo as coisas como Deus vê. Então você vê que é o poder, né? É o poder. O ser humano, por conta do poder, ele faz coisa, passa por cima das coisas de Deus. Não é assim? Ele larga a igreja, ele é terrível. Um carro, uma casa, uma moto, uma mulher, um homem, faz com que o ser humano se perca da presença de Deus. O poder, a luxúria, a sensualidade, a sodomia, o adultério, a fornicação, tudo isso é tentação. Tudo isso é tentação. Tudo isso traz um volume de prazer, de poder, né? Eu posso, né? E nós vamos colocando essas situações como prêmio, como troféus na nossa consciência. E isso vai inchando o nosso ego, dizendo para nós que nós somos alguma coisa. Nós nos olhamos na frente do espelho, nos achamos lindos, bonitos, né? Assim. E é isso que o diabo quer, ele quer engodar o ser humano, né, para uma véspera de tristeza, de dor, de ranger de dente lá na frente. Mas isso ele não fala. Ele fala que tu vai ter conhecimento, vai ser a gostosona, vai ser o gostosão. Isso ele fala. Você vai ter entendimento, vai ter visão. Isso ele diz. Mas não fala a vida de sofrimento que tu vai ter lá na frente. Mesmo porque você é servo e serva do Deus Altíssimo, apesar de estar nessa situação. Apesar da tua infidelidade, o Senhor todo o tempo tem sido fiel. Você tem experimentado situações na tua vida, dado a fidelidade de Deus. Coisas que ele te prometeu no passado, que continua acontecendo. Haja vista a porta que você se encontra. Foi aberta por ele, sem nem ao menos olhar a tua podridão e a tua infidelidade. Mas a promessa dele se cumpriu na tua vida. Você come dessa porta, você come dessa preparação, vive debaixo dela.
Tudo isso você absorveu e absorve até o dia de hoje. Isso mostra a fidelidade de Deus sobre a tua vida, apesar da tua infidelidade. Mas eu te digo que é justamente esse constrangimento seu que vai te trazer de volta. É de saber que, apesar de tudo, que você não merece, todavia as promessas de Deus acerca da tua vida e dos teus está de pé. E uma a uma é contemplada por ti. Nos livramentos de morte, são enfermidades que você passa e sobrevive, é no PAMUS, é no pronto-socorro, são exames, são portas que se abrem, corações que se abrem para você que você nem conhece, pessoas que te falam coisas que você diz, é Deus na minha vida. É Deus te cercando em todos os lugares e mostrando para você que Ele é fiel. A palavra do rei ainda vai dizer: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles andavam nus, ou seja, eles não tinham pudor, sobrava-lhes inocência, e tudo isso diante de Deus. Assim era você. A sua nudez estava diante de Deus todo o tempo. A sua inocência estava diante de Deus todo o tempo. Até o momento em que você errou, caiu e foi destituindo-se. Porque Deus não manda ninguém embora. Você foi destituindo-se de Deus por se sentir suja, por se sentir pecador, pecadora. E por respeito, você se afastou da igreja. Mas Deus te diz nesta hora: não preciso do teu respeito. Teu respeito tu dá para tua mãe, tu dá para teu pai, tu dá para teu diretor, tu dá para teu supervisor, tu dá para teu encarregado. Eu quero o teu amor. Eu quero a tua fidelidade. Eu quero a tua inocência de volta. Eu quero o teu sem pudor de mostrar os teus defeitos para mim e eu poder te ajudar. Eu quero que você mostre suas tentações para mim poder te ajudar a te erguer desse monturo, dessa vala que você entrou, desse adultério, dessa fornicação, dessa bebida, dessa droga, dessa maconha, desse cigarro. Eu quero te erguer de tudo isso. Vem da forma que você está. Não adianta você ficar com remorso, lembrando dos tempos áureos e se arrependendo. Não. E ficando longe de mim por respeito. Eu não preciso do teu respeito. Eu preciso do teu temor. É de saber que tudo o que você faz, eu posso ver. Chega nas minhas narinas o cheiro do que você faz. Haja arrependimento em ti. E eu vou te abraçar. E não vou te soltar nunca mais. Receba aí o meu abraço agora aí. Receba aí o meu abraço aí na tua vida agora. Com toda a tua fraqueza, com toda a tua infidelidade. Com teu cigarro, com a tua bebida, com a tua fornicação, com o teu adultério, enfim, com o teu roubo, enfim, vai receber o meu abraço aí. Eu quero te mostrar nessa hora o quanto eu sou fiel, apesar da tua infidelidade. Eu quero te constranger com o meu amor. E é esse constrangimento que vai te trazer de volta para a casa do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai recebendo o abraço dele aí. Vai recebendo a visitação aí do Senhor na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oxalá tu pode ser recuperada agora. Oxalá tu pode ser liberta agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Caiam as correntes agora, em nome do Senhor Jesus Cristo.
toda macumbaria, toda inveja, todo olho gordo, toda tentação seja repreendida na sua vida agora, no nome do Senhor Jesus. A palavra do rei ainda vai dizer: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Você vê, até então, eles não tinham trabalho, eles não porfiavam, não faziam nada, tudo tinha ali na mão. Agora, quando seus olhos são abertos, eles já têm trabalho. A mente deles diz para eles que eles estão nus, não é assim? Que eles estão nus e que precisam coser folhas para tampar a sua vergonha. Porque é assim, quando nós estamos no erro, nós logo caçamos um modo de tampar essa vergonha. E é o que eles fizeram. Eles estão no erro. Até um dado momento, eles viviam na frente, na presença de Deus. Agora, eles estão propensos a esconder a sua vergonha. Eles mostravam a vergonha. Agora está tudo escondido. Porque eles arrumaram um artifício para... Não, isso não acontece no nosso meio, não. A pessoa andava com Deus e agora esconde uma situação que ninguém pode ver. Que se vê, haverá escândalo. Mas de Deus ninguém esconde nada. Eles estão cosendo folhas aqui para tampar a vergonha, que agora seus olhos estão abertos. Será que alguém pode esconder algo de Deus? Pode talvez esconder de outro ser humano. Mas não há nada errado que uma hora não aparece no telhado. Isso é mister, é palavra. É errado, cedo ou tarde, vai aparecer no telhado. Porque está aqui eles. Na virada do dia, o Senhor costuma vir. Na virada do dia, o Senhor vai vir e vai tomar deles, e eles estarão lá, nessa condição. A palavra do rei ainda vai dizer: e ouvir a voz do Senhor, Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A pessoa, na virada do dia, vinha a ter com Adão e Eva. E eles conversavam muito, falavam de diversas coisas. Falavam do céu, como que era e tudo mais. Não é assim? Mas agora eles se escondem do Senhor. E um dia era uma situação, agora é outra. Agora é a situação do erro, do pecado, distanciando o homem de Deus. Deus ainda está no jardim, passeando, procurando Adão. Como o Senhor hoje está passeando na tua consciência. A sua consciência é o jardim. E o Senhor passeia pela sua consciência nesta hora, buscando saber como você está, aonde você está, o que você precisa. O Senhor está te buscando hoje. Não é assim? O Senhor está te buscando. A palavra do rei ainda vai dizer: e ouvir a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e se escondeu Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Agora, há algum ser humano que, errando, pode se esconder de Deus verdadeiramente? A pessoa está errando, a pessoa é de Deus. Será que ela pode se esconder?
Será que ela pode? Eu deixo de ir à igreja. Agora o meu mundo é internet. Mas aí que tá. Aqui é palavra, não é recebe. E aí eu te pergunto, recebeu lá? Tomou posse? Porque a coisa funciona assim numa família. Você é pai, você é mãe, você é tia, avó, mas você é filho, você tem experiência. Se um filho está no erro, você tem coragem de dar uma bênção para ele? Ou você primeiro vai mostrar o caminho da salvação dele e depois você vai abençoar esse filho? Mas tem pessoas que querem pular o processo para a bênção. Deus está propondo um processo para a pessoa, mas a pessoa quer pular o processo, quer ir direto para a bênção. As pessoas não querem passar o processo. As pessoas querem ir direto à bênção. Recebe, recebe, recebe. Aí eu pergunto para as pessoas, você recebeu? Tomou posse? Você viu acontecendo? E aí? Fica essa resposta aí. E a pergunta que não quer calar. E essa pergunta ela não vai calar nunca. Não é assim? Ela não vai calar nunca. Porque ninguém, um ser humano normal, vai abençoar um filho. Na terra aí, ó, na terra. Ninguém abençoa um filho. Tu dá um carro para um filho, ele errado. Tu dá uma bicicleta. Não, vamos descer. Tu dá uma cueca pro filho, ele errado. Ou você vai ensinar o caminho para ele, aí depois você compra uma cueca, não. Você vai comprar o jogo todo, cueca, short, tudo. Ah, mas o filho não melhorou. Mas ele se arrependeu? Mas se arrependeu, ele pode até cair de novo, mas peraí, ele te pediu perdão, chegou junto, eu vou ajudar esse filho. Eu vou abençoar ele. Agora, tem filhos que querem arrancar de Deus uma bênção sem nem ao menos se arrepender. Nem ao menos dizer, Senhor, vou tentar. Aí não vê a bênção alcançada, vai chamar o cara de falso profeta. Vai chamar a mulher de falsa profeta. Porque não alcança a bênção. Né? A bênção não alcança a pessoa. Porque a pessoa, ela é uma filha rebelde, é um filho rebelde, mas quer a bênção de qualquer jeito. E quando não acontece, se revolta com Deus, não quer mais ir à igreja. Mas Deus é obrigado a abençoar uma pessoa que está toda errada. Que conceito seria Deus nessa situação aí? Deus costuma abençoar os filhos que se arrependem verdadeiramente, eles se aquebrantam, eles reconhecem os seus erros, eles estão errando, estão caindo, é verdade, mas eles se colocam de pé diante de Deus e pedem perdão e seguem adiante, tentando acertar. Agora, aquele filho que todo o tempo está ali errando, batendo cabeça, errando, batendo cabeça, errando, chega uma hora que Deus entrega a ele a própria sorte. O Senhor permite que a sorte dele uma surra, porque não há uma pessoa que plantando vento colhe a brisa. Plantou vento, pode esperar. Vai colher tempestade. O Senhor vai abraçar? Vai. Mas o que você plantou, Ele vai perdoar? Vai perdoar. Mas o que você plantou, a consequência do teu erro, você vai colher. Simples assim. É o preço de quem planta vento. Não é assim? Porque tem um preço aqui para Adão e Eva. Eles erraram. Estão tentando esconder de Deus. Mas alguém pode esconder alguma coisa de Deus? Ninguém pode esconder nada de Deus, rapaz. Tá bom, vem comigo. A palavra do Senhor ainda vai dizer: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde está? É Deus chamando a pessoa. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Precisava Deus chamar alguém, bastava ele ir lá. Mas agora,
O que acontece? O homem e a mulher está destituído de Deus. Está destituído de Deus, está destituído da presença. A pessoa está em pecado, a pessoa está errando, a pessoa está em adultério, a pessoa está em fornicação, a pessoa está toda errada, a pessoa está destituída de Deus. Já não está mais com a presença, agora é a voz dele que está falando com Adão. Deus já não está mais face a face. Deus é a voz dele que está indo lá. E a voz está perguntando, onde você está? Porque se Deus aparecer, porque uma coisa é certa, deixa eu ver a verificação aqui. Porque uma coisa é certa, se Deus aparecer para o homem, nessa situação de Adão e Eva, se aparecer para eles, os dois morrem. Então Deus está enviando a palavra. É a voz dele. E hoje Deus está trazendo a palavra para os corações. Porque para muitos homens e mulheres, Deus não pode aparecer. Se Deus aparecer, essas pessoas morrerão. Então o Senhor propaga a palavra dele até hoje. A palavra dele é ressoada nesse jardim chamado mundo, para todos aqueles que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque muitos ainda estão destituídos desse amor. Mesmo tendo o Senhor já dado o teu corpo na cruz do Calvário e concedido a cada um de nós o direito da vida eterna. Está tudo pago, mas as pessoas, parece que as coisas de graça parece que não tem valor. Tudo que é de graça, as pessoas não ligam muito. Se as pessoas tivessem que pagar um preço, talvez ligassem. Mas como é de graça, ninguém liga. Ninguém se importa. Né? Só se importa no momento da dor, no momento da enfermidade, da doença, da separação da carne, ou porque perde um parceiro no casamento, perde a mulher no casamento, ou o filho vai para as drogas. Aí então o Senhor tem muito valor. Caso contrário, se as coisas estão boas, o Senhor, o que é de graça, perde o valor. A palavra do rei ainda vai dizer: e chamou o Senhor, Deus, Adão, e disse-lhe, onde está? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Uma coisa também é certa. Antes da queda do homem, não havia temor. O homem era simples, ingênuo, não é isso? Não tinha pudor porque andava nu. Agora, o temor chegou. E a palavra de Deus vai falar que o princípio da sabedoria é justamente esse sentimento que Adão está sentindo. Mas ele caiu junto com a esposa. Mas você vê que é uma coisa puxou outra. Ele caiu e o temor veio junto. E a palavra do Senhor vai dizer que o temor é o princípio, é o começo da sabedoria. Quando a pessoa admite que errou. Quando ela admite que errou, ela teme a Deus, ela entende, poxa, meu Deus não vai gostar disso. Ele já não está gostando disso. Então temor toma a pessoa, não é medo, é temor. É de saber que mesmo estando escondido, o Senhor sabe o que aconteceu. Então temor toma ele, da repreensão de Deus, da justiça que Deus vai fazer com ele. Toma ele. Então o Senhor entende isso. É uma coisa, sabe, no meio da coisa ruim, o Senhor suscita filhos. No meio da coisa ruim, o Senhor suscita pessoas arrependidas de verdade. E ele, quando o temor cai, o arrependimento vem junto. E é uma coisa boa que está nascendo. O pecado não nasceu sozinho. Nasceu o pecado devido à tentação, mas o temor, o arrependimento veio junto. As ferramentas para vencer a tentação, para vencer a queda, veio junto.
Então você não está desamparado por esse Deus. Você tem as ferramentas dentro de você para vencer esse mal, para vencer essa tentação, para se erguer desse monturo aonde você caiu. Está tudo no mesmo pacote. Abriu-se os olhos do homem pelo pecado e trouxe a sabedoria, também trouxe o temor também. Trouxe o temor. Agora nós sabemos o que é bem e o que é mal. Nós sabemos deduzir, sabemos analisar, sabemos fazer as escolhas, e ainda quando não sabemos que nós caímos, você sente que errou. Está em você o sentimento, você sente. E quando você sente que errou, você não tem prazer no erro. E quando você não tem prazer no erro, o temor invade você. E aí vem o arrependimento. Então é coisa boa também que veio junto, dentro do pacote do erro, do pecado e tudo mais. Então a libertação do homem está dentro do próprio homem. E quem deu essa condição? Foi o próprio Deus. Ele permitiu, ele podia ter pegado a serpente, botado para fora e não deixar nada disso acontecer. Mas Deus tinha um projeto, e o projeto era muito grande, e não adiantava acelerar as coisas. Não adiantava acelerar, e ele não podia tentar ele mesmo. Tudo tinha que acontecer pelas mãos do próprio homem. O homem tinha que fazer suas escolhas. Deus não podia entrar numas de receber uma acusação do tipo, você está induziu o homem desde o princípio. Desde o princípio que o Senhor criou o homem, você sempre usou o homem como um marionete. Deus não ia suportar uma conversa fiada dessa. Então deixou tudo por conta do homem. Tudo por conta dele. Nem a mulher, que foi desejo do homem, não foi desejo de Deus. A mulher foi dada para o homem, pelo próprio homem, tirada das suas costelas, do seu próprio desejo. Deus nunca deu mulher para homem nenhum. Tudo que o homem fez, tudo que ele passou, foi o próprio homem que buscou. O próprio homem buscou isso aí. Nós buscamos essas coisas e nos embaraçamos com elas. Essa é a verdade. E queremos pôr a culpa nesse, naquele, naquela, naquele outro. Não assumimos, né, os nossos desejos e tentações. E que hoje passamos processo porque fomos tentados e infelizmente caímos. Mas ficar de pé está em nós também. Onde tem arrependimento, tem o temor. E se tem temor, a pessoa se levanta. A pessoa se ergue de onde caiu. Porque é aquele arrependimento que traz Deus para perto. Aqui você vê, é a fala já. Agora não é mais a imagem. A imagem sumiu. Porque eles foram destituídos da presença. A presença foi embora. A presença não existe mais aqui no jardim. Agora só existe a fala, a palavra. O verbo. O verbo entrou no lugar do pai. Que o pai não pode mais estar com o filho. Que o filho caiu. O filho destituiu-se, né, da presença. Agora está o verbo. A palavra está falando com o filho. Com Adão caído. O pai não pode mais chegar perto do filho. Imagine o coração desse pai. Imagine na mente de Deus o que ele vê elaborando, projetando para Adão, sua família, para a humanidade, esse tempo todo. Foi um tempo que o Senhor muitas das vezes fez silêncio com a humanidade. O Senhor muitas das vezes ele veio em corpo, presente, andando na face da terra, olhando quem ele podia levantar para poder restituir essa aliança com ele, que o homem estava destituído. Vem comigo. A palavra ainda vai dizer. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste? Olha, Deus, ele sabe das coisas. Mas ele está perguntando para a pessoa, para ver se a pessoa confessa, para ver se a pessoa fala.
para ver se a pessoa se arrepende. Mas tem muitos que não se arrependem. Tem muitos que estão gostando do que estão fazendo e não há arrependimento, segue dissolutamente e ainda buscando palavras, coisas no escondido, sem se arrepender. Deus está dando a oportunidade à pessoa para se arrepender. Deus pode mudar o cativeiro. Deus pode fazer o que é errado certo. Mas a pessoa tem medo. Deixou de ir à igreja, deixou de ir nos lugares santos e agora está pelas internet, comendo pelas beiradas, comendo as migalhas que caem da mesa. Mas até quando? Se o teu lugar está separado para você. Você não pecou contra o Espírito Santo, errou e pecou contra ti mesmo e contra o Pai. Ora, façais como o filho pródigo. Se entrega à fazenda para ser apenas um serviçal, sem interesse nenhum, simplesmente por arrependimento e por amor. Trabalha, faz minha vontade e marcha. Não se importa com quem que vão falar, se vão jogar pedras ou não. O que importa é o que eu sinto por você. Eu vou te colocar um anel novo, uma vestimenta nova, uma sandália nova. O cordeiro já foi morto. É tudo de graça. Eu sou um advogado que não perco causa. Se houver arrependimento em ti, haverá bonança em mim para contigo. Eu não levarei o tempo da tua ignorância e não jogarei em rosto, porque eu não sou como um homem, como uma mulher, mas tomarei de todos os seus erros, de todos os seus pecados e jogarei no mar do esquecimento. Nem tu mesmo vai lembrar do dia em que você bebeu, em que você fumou, que você adulterou, fornicou, roubou, cheirou, fumou maconha. Você não vai lembrar. Quer fazer um concerto comigo? Quer voltar? Volta. Vem da forma que você está e eu vou te limpar, eu vou te abraçar. Vem do jeito que você está. Continue marchando e eu vou te limpando. Em nome de Jesus. Vem da forma que você está. Eu vou te limpar, eu vou te ajudar. Mas não se esconda mais. Esse mundo da internet eu já te encontrei, eu já te achei. E aqui eu não te perco mais. Eu estou levantando os verdadeiros para buscar tudo que é meu nessas plataformas. Vocês se esconderam aí, mas eu estou achando um a um. Um a um. Deixaram de ir às igrejas, porque machucaram, porque falaram, porque apontaram, porque isso, porque aquilo, porque a tua vergonha apareceu. Mas eu te encontrei aqui hoje, para falar com a tua alma que está sedenta e não é de hoje. Não é de hoje que você não dá um glória, não dá um aleluia, não coloca a Bíblia debaixo do sovaco, você não pega a harpa cristã há muito tempo já. E os bancos lá sentem falta de você. Eu sinto falta de você. Você pode pensar e achar que as pessoas não te gostam, não te querem. Essas vozes são mentirosas. São vozes para afastar você de mim e do meu amor. Mas você já entendeu que do meu amor não tem quem escape. Não tem quem fuja. Que apesar da tua situação, da tua infidelidade, todavia eu me mantenho fiel. E você vê o cumprimento das minhas promessas todos os dias na tua vida. A palavra do rei vai dizer: então disse Adão à mulher: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A pessoa está sendo perguntada do erro porque está acontecendo, mas a pessoa está transferindo a culpa.
transferindo. Nós não temos que transferir a culpa para ninguém. Nós temos que assumir a nossa culpa. Quando nós assumimos nossa culpa, nós assumimos nossa cruz. Quando nós deixamos de assumir a nossa culpa, nós jogamos fora a nossa cruz. Quando você assumir a sua culpa, você vai começar a carregar a tua cruz. Mas enquanto você não assume tua culpa, você joga a tua cruz fora. E naquele grande dia, Deus vai perguntar: cadê a sua cruz? A nossa cruz são nossas culpas. São os nossos erros, os nossos pecados que nós carregamos. Nós nos fazemos malditos, não é assim? Como o Senhor se o fez. O Senhor se revestiu da carne maldita, do pecado, do erro. É assim? Era uma morte reservada para cada um de nós. Ele assumiu o nosso lugar na cruz. Hoje, a nossa cruz é os nossos erros, nossos pecados. É a nossa abnegação, é a nossa resignação, é o nosso não, né? É de ser firme na hora e nos momentos de tentações. É a nossa cruz, né? Quando nós dizemos não para aquilo que nós amamos, nós nos abatemos. Quando nós dizemos não para aquilo que nós gostamos, nós nos abatemos. Quando nós falamos não para nossas taras, nós nos abatemos. Quando nós falamos não para o X-vídeo, nós nos abatemos. Quando nós falamos não para o cigarro, nós nos abatemos. Quando nós falamos não para a bebida, nós nos abatemos. Quando nós falamos não para a maconha, nós nos abatemos. Quando nós falamos não para a cerveja, nós nos abatemos. Quando nós falamos não para o rostinho bonito, nós nos abatemos. E essa se torna a nossa cruz. E quando nós carregamos ela com firmeza, com coragem, o Senhor nos traz a recompensa no final. Por certo, você não sabia o que era levar a cruz. Não sabia. A nossa cruz é isso aí. Às vezes ela está meio pesada, o Espírito Santo, ele cola na gente como sirineu e nos ajuda a carregar essa via. Enxuga o nosso rosto e nos ajuda a carregar. Dizendo não para isso, para as tentações daqui, dali, dacolá. Porque as tentações, quando elas se apresentam, não é fácil. E o Senhor sabe disso. Ele passou o processo na carne, sentiu, ele sabe como que é. Por isso que ele te entende, por isso que ele te compreende. Quando muitas das vezes você cai. Também por isso ele instituiu que não só 7 vezes o homem e a mulher que caísse seria perdoado, mas 70 vezes 7 seria o perdão do homem que se arrepende, da mulher que se arrepende do erro de onde caiu. Porque ele sabia que era difícil, não era fácil. Com toda a ajuda do Espírito Santo, é muito difícil, não é fácil. O nosso corpo, ele tem um querer, ele próprio tem um querer. Ele próprio, ele tem as suas próprias reações. Né? Chega a ser involuntário, às vezes. Quando você vê, tu já está no chuveiro, lavando suas vergonhas e pensando que, poxa, errei mais uma vez. Quando você vai ver, tu já errou. Aí você percebe assim que tu não tem força contra a tua carne. Quem é que vai te ajudar? Nem tu crê em Deus, tu deixa de fazer. Aí tu vê, para não ficar desesperado, tu prefere se distanciar de Deus. E achar que Deus não merece isso. Que Deus não merece, né, essa falta de consideração. Né? E por respeitar muito a Deus, você prefere ficar longe, se jogar do barco, como Jonas. Mas hoje o Senhor trouxe aqui um peixe para te engolir e te trazer de volta a vida, porque você estava morrendo aí no mundo em que você está vivendo. E o Senhor quer te dar vida, e vida com abundância. Coma e beba desta palavra, que a tua jornada será longa e não vai ser pouca. A palavra do céu ainda vai falar.
Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que todas as bestas, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andará, e pó comerá todos os dias da tua vida. Então aqui a gente percebe que essa serpente, eu penso que ela só tinha nome de serpente. Na verdade, não era uma serpente, não. O nome dela era serpente, mas não era como uma serpente. Você vê que houve um processo para ela chegar a ser uma serpente que rasteja. Você vê que é Deus que está colocando a situação para ela se rastejar. É Deus entendendo que se ela não rastar, se ela não comer pó, se ela não ficar lá embaixo, ela vai sobrepujar o homem. Se ela não for colocada no lugar dela devida, se ela ficar andando por aí, ela vai fazer toda a humanidade se perder, como fez Adão se perder junto com Eva. Então o Senhor instituiu essa situação para ela. Olha, você vai comer pó, você vai andar sobre teu ventre, e foi falando. Por certo, ela andava de pé. Ela andava de pé. Porque só então agora, depois que ela levou o homem e a mulher ao erro, que o Senhor coloca ela para comer pó e andar sobre o ventre. Falou que isso seria a vida dela. Porque até então não. Até então era outra situação. Tá bom. A palavra do rei ainda vai dizer: comerás todos os dias da tua vida, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá o calcanhar. Esta te ferirá a cabeça, perdão. E tu ferirás o calcanhar dela. O Senhor está falando que vai fazer a serpente comer pó, arrastar sobre o seu ventre. Mas o Senhor conhece o futuro. O Senhor está dizendo que essa serpente, ela é muito esperta, ela é muito astuta. Ela vai dar um jeito de levantar alguém da parte contrária, para pelejar contra um filho do próprio Deus. É Deus dizendo para a serpente os planos dele e que já vai dar errado para ele, já vai dar ruim. Mas você vê que a serpente tem tanta fé. A serpente, ela é tão resiliente, persistente, que Deus está falando em Gênesis que vai dar errado. Mas lá no Novo Testamento, ele vai quebrar a cara e vai continuar de pé, insistindo. Ou seja, o diabo tem mais fé do que eu e você. O diabo tem mais esperança em tentar vencer Deus, colocar o trono dele acima do de Deus, do que eu e você ir para o céu. Já pensou que uma fé dessa o diabo tem? Deus está falando para ele qual vai ser a situação dele. Deus já está dizendo que ele vai arquitetar um plano contra o Filho de Deus que está para vir. E Deus já está falando para ele: você vai perder, cara. Mas ele não quer saber. Ele vai lutar até o final. Ele sabe qual é o fim dele, mas ele vai lutar. E nós desistimos, como você desistiu. Você anda comendo migalhas pela internet. Até quando você será como um cachorrinho comendo migalhas? Se teu lugar, há um lugar para você na mesa do Senhor. O Senhor quer te restituir os teus presentes, quer restituir tua regalia, tua mordomia, tua expectativa de filho que você já não tem mais, de filha. Você já não acredita mais na tua adoção. Você nem sabe mais se você é crente. Da forma como você se encontra, da forma como você anda. Mas a palavra do rei vai dizer: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Olha, o Senhor está falando que vai pôr inimizade entre a semente de Deus
e a semente do diabo. O diabo semeou o pecado, mas pela semente de Deus, o pecado será cancelado. E a semente de Deus vai ferir a cabeça do diabo. Quando fala ferir a cabeça, fala de ferir as ideias, os pensamentos, os projetos, os sonhos do diabo, as intenções do diabo. Fala de ferir a cabeça. E está falando que ele vai ferir o calcanhar da semente de Deus, que é Jesus. Quando fala de ferir o calcanhar, fala também de equilíbrio, né? Ferir o equilíbrio. E ele fez isso. E não foi nenhuma nem duas. Mas ferir o equilíbrio não fala de derrubar, né? Não fala de... Nós podemos dar uma desequilibrada. E Jesus deu. Lá no Monte Getsemane, ele deu uma desequilibrada, uma rateada, vamos dizer assim. Quando ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. Ali, ele quase jogou o projeto de Deus para a vida da humanidade para trás. Mas aí, num momento, num lapso, porque ali a carne, a tentação. Ele estava na carne do pecado, carne herdada de Maria. Então, essa carne, ela fala alto, ela não é pouca coisa, não. Você vê que a carne, ela tentou contra Deus. Ela quis passar Deus, quis passar a perna em Deus. Ela falou para Jesus, Jesus não aceita isso, Jesus. Dentro de você está teu pai. Pede misericórdia para ele. Aí Jesus, induzido pela carne, vai e fala, Senhor, se possível, passa de mim. Ou seja, eu não preciso passar por nada disso. Dá um estralo aí, alguma coisa, e resolve a situação da humanidade. Não, mas todavia seja feita a tua vontade. Então você vê aqui a promessa aqui, ó, você vai ferir o calcanhar dele. Ou seja, ferir o equilíbrio dele. Olha lá no deserto. Ele é levado ao deserto por Satanás? É o Espírito Santo que leva ele para o deserto. Quando chega lá, quem vai tentar ele? O próprio diabo. Vai ferir o quê? O calcanhar de novo. O calcanhar fala de um nervo que, quando toca nele, fere o equilíbrio da pessoa. Então, nós continuamos falando de equilíbrio. E quando se fala de tentação, fala de equilíbrio. Quando a pessoa é uma pessoa equilibrada, ela sabe ponderar entre o que é certo e o que é errado. Ela entende o que vale a pena e o que não vale. Ela percebe o que é momento e o que é para sempre. E vale mais o que é para sempre. Então ela está ponderando, mesmo que o equilíbrio dela seja balançado. E o Senhor sofreu essa situação e nos mostrou no deserto. Que muitas das vezes é nos tocado, é nos permitido por Deus passar alguma luta, alguma prova, para que nós sejamos aprovados. E onde nós somos aprovados? É justamente aí, através da tentação e através do nosso equilíbrio. E ele foi. Quando? Quando ele estava num jejum de 40 dias e 40 noites. Será que uma pessoa no jejum de 40 dias, 40 noites, recusando tudo que faz bem para a sua carne, será que ele está bem? Rapaz, você fica sem almoço, fica desmaiando aí. Você fica sem beber uns 2 copos de água, já fica aí todo estranho. Agora imagine um homem 40 dias, 40 noites, jejuando, indo para o deserto, bater de frente com Satanás. Será que vai dar bom isso? E outra, tá pensando que é qualquer um que está levando? Quem está levando é o próprio Espírito Santo. Imagina só, cara, se você está na mão de Satanás, Deus te livra. Agora tu está na mão do Espírito Santo para ir sendo levado para ser tentado. Quem vai livrar você? É Deus provando o próprio filho. Quando ele diz, eu não poupei meu filho, eu vou poupar alguém? Deus não poupou o próprio filho, cara.
Deus botou ele para o deserto. E quando chega lá, ele dá de cara com o próprio Satanás. O Satanás vai tentar ele em várias áreas, como talvez tenha te tentado também. E Deus entende você. Agora, Satanás vai virar para ele e vai falar, tá aí a pedra. Sabendo a necessidade, que Satanás não vai tentar você em um campo que você tá bem. Concorda? Não vai tentar você num lugar em que você tá cheio, tá poderoso. Não, ele vai tentar justamente naquilo que tu tá sentindo falta. Tá tendo desejo, vontades, tentações, taras, manias, costume. Ele vai te tentar aí. É nessa brecha aí. E Jesus tinha uma brecha. Qual era a brecha? A carne dele tinha fome. Aí ele vai falar para Jesus, pega essas pedras, faz ela virar pão. Se ele faz isso, ele se tentava a si mesmo. Porque a missão dele, sendo Deus, era se esvaziar de Deus. Era tendo poder e demonstrando que poder não é nada. Era se humilhando a si próprio. Se ele faz a pedra virar pão, justamente ele conseguiria. Mas o fato dele não querer fazer isso, sofrer essa tentação de poder fazer e não fazer, isso era vitória. É justamente isso que o ser humano tem que entender. Você tem muita condição de fazer. Você pode fazer, está na tua mão fazer. Mas quando você recusa fazer, você é premiado. Você é passado de fase. A sua coroa, ela conquista mais gemas. São mais prêmios, mais presentes para você. É mais um tijolo lá no céu, na tua morada. É isso que você tem que entender. Daqui a pouco o Senhor ele é levado dessa condição de ser tentado na carne. Ele agora é tentado no poder, no dinheiro, na fama. Ele é levado para cima de um monte. E nesse monte o diabo vai mostrar para ele os poderosos, as cidades, os países. E vai dizer para ele, se de joelhos você se render a mim, tudo isso eu te darei. Ora, o projeto de Deus para a vida de Jesus é muito maior do que tudo isso dessa terra. Enquanto ele mostra as coisas dessa terra, Deus que está dentro dele está mostrando o que ele vai reinar. A herança dele. Somos todos nós, todos seres humanos, que dinheiro no mundo nenhum compra. E ele, na cara de Satanás, ele vai recusar a proposta. Ele vai sofrer a tentação que muitos sofrem e caem. É o poder, é o dinheiro, é o bom trabalho. Troca o trabalho todo por mulher, por isso, por aquilo outro. A pessoa está no baixo, quando está em cima, esquece todo mundo. Passa todo mundo para trás. É o poder de poder pegar, de poder fazer, de poder abraçar, troca esse, troca aquele, vai para ali, vai para aquele. É o poder de poder beber, o dinheiro é teu, você lutou para isso. Eu faço o que quero, a hora que quero, no momento que quero. Chega a hora que quero. Isso é bom, isso é gostoso. Não sei se eu poderia estar com alguém, não daria certo. Esse poder, sabe? De não se preocupar com ninguém, de ter a vida a seu bel prazer. Acho que isso é uma tentação. Acho que é de não se importar com ninguém, só ter a sua roupa e você para levar. É isso aí, acho que é por aí. Não, deve ser isso aí. Mas tá bom. Agora ele é levado para cima da sua fé. Ele é levado para cima do pináculo. O pináculo da igreja é o local maior dos lugares. É um lugar muito alto na igreja. E ele é levado para cima do pináculo. E quando chega em cima do pináculo, o diabo vai usar a fé dele para ver se ele tira a própria vida. E é o que está fazendo com muitos cristãos. Está tomando de suas fé e fazendo eles ficarem medrosos, intimidados, depressivos e ansiosos, né?
diferentes do porvir, sem esperar mais na vida eterna, sem saber que o futuro está na mão do Senhor. O diabo vai se voltar para Jesus e vai mexer agora com a mente dele, com a cabeça dele. Porque o diabo sabe que a tua alma está na tua cabeça. Quando ele mexe com a tua cabeça, ele mexe com a tua alma. E muitos, sem saber, estão levando suas almas para um escritório de um psicólogo, um analista, um psiquiatra. 250, 300 reais a consulta, 15 minutos. 15 minutos para você ficar diante de um estranho contando os problemas da tua alma. E normalmente os problemas da tua alma têm a ver com a tua esposa, com teu esposo, com teu ex, com os teus filhos, com teu patrão, com teu vizinho. Vê bem se uma pessoa que estudou 5 anos pode resolver esses problemas. Bom, se você acha que eles podem resolver, a palavra do rei ainda vai dizer: a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos. O teu desejo será para teu marido e ele dominará. Ou seja, alguém pode achar que isso foi uma maldição da parte de Deus para com a mulher, que ela teria dores, né, na sua conceição, né, e que o seu desejo seria para o homem. Pode soar como uma maldição, mas eu vejo essas palavras, era Deus alertando para a consequência. Todo pecado tem uma consequência. Toda tentação tem uma consequência. Toda a tentação concebida tem uma consequência. Enquanto é tentação, enquanto ela está sondando sua cabeça, como pássaros fazendo ninho, colocando graveto, preparando para colocar os ovos, tudo é possível. Tudo é possível. Quando chegar no momento de eclodir os ovos, Deus pode te dar força e você pode desmanchar o ninho e jogar fora os ovos. Não tem problema você ser tentado. Não tem problema você passar pela tentação. O problema é você dar lugar para ela. O problema é você permitir que esses ovos, eles eclodem, eles explodam. E nasce o pecado. Mas tentar, nós vamos ser tentados todo o tempo. Jesus foi tentado, imagine se eu não vou ser, você não vai ser. Então o pecado não é ser tentado. O pecado é você dar lugar e conceber o pecado da tentação. Tentado, você é tentado todos os dias, no olhar, no ouvir, no falar, você é tentado. Todo o tempo. Agora, conceber o erro que é o problema. Conceber o erro que é o problema. Certo? Então, a palavra vai dizer aqui. A mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, a tua conceição, com dor terás filho, e o teu desejo será para teu marido, e ele a dominará. Porque alguém pode falar: poxa, Deus foi cruel com a mulher, falou que ia multiplicar a dor da mulher na sua conceição, e fez mesmo. Como assim multiplicar? Agora, nós temos que entender que quando Deus falou que ia multiplicar a conceição, a dor da mulher, ele está falando de algo lindo, ele está falando de algo bonito, mas a consequência desse algo bonito, que é o nascimento de uma criança, é óbvio que terá dor. Dessa dor, né? Dessa dor sairá um rebento. É 9 meses passando angústia, aflição, dores, cólica,
enfim, enjoos, né? E a pessoa incha toda, deforma o corpo inteiro, né? E dores daqui, e vai... Os ossos, eles vão aumentando e vai tendo dores na lombar e vai daquele jeito, a perna engrossa, o corpo deforma e fica aquela coisa feia. A mulher, algumas entram em depressão e fica... Ele está falando de dores. Mas também depois que passa as dores, vem a alegria. Então é uma dor, é uma promessa de uma dor, mas que no fim tem uma alegria. E se isso é um castigo para pagar todo um erro, tá bom demais. Porque em outros lugares aqui o Senhor acabou com a terra inteira. Já pensou um castigo que traz a dor e traz uma alegria? Porque é bem isso aqui. A pessoa vai passar uma conceição dolorosa, mas vem aí um rebento, um filho, uma filha, né? Que é uma coisa linda. Já para a serpente sobrou ficar se arrastando pelo chão comendo pó. E ainda no final, ainda ter a cabeça ferida pelo Filho de Deus. Olha só a consequência. Tudo isso vindo da tentação que concebeu o pecado. A palavra do rei vai dizer: E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Você vê que a dor é consequência do pecado. É consequência do pecado, não da tentação. A tentação nós vamos ter sempre, ela vai sempre nos rodear, sempre estará permeante, né, sobre os nossos olhares, sobre os nossos ouvidos. O problema é nós darmos lugar e ela descer no nosso coração e nós conceber o pecado. Esse é um problema. Aí está falando aqui que a dor também vai perseguir Adão no momento de trabalho, quando ele estiver trabalhando. Por certo, um homem que vivia para sempre, ele não devia nem sentir dores. Ele não devia sentir cansaço. Ele não sabia nem o que era cansaço, ele não sabia o que era dor. O homem era eterno. Ele não sabia o que eram essas coisas. Agora, a fraqueza do pecado tomou ele. E o pecado, ele traz dores. Essa é a carne do pecado. Agora ela é uma carne perecível. Ela veio do pó. Ela não era necessariamente para ir para o pó. Mas devido ao pecado, agora ela tem que ir para o pó. Ela virou maldita. É essa cruz que nós carregamos. E quem nos fez carregar essa cruz foi Deus? Foi Jesus? Não. Foi o diabo lá no começo. Essa é a cruz que nós carregamos. Isso aqui, dentro disso, misturado aqui nisso aqui, está tudo que nos leva a menos. É a necessidade disso, a necessidade de fazer aquilo, é de beber, de fumar, é de adulterar, é de fornicar, é de fazer sodomia, enfim, é de mudar os costumes. Está tudo nessa carne. Ela é a cruz que nós carregamos. Ela é maldita. O Senhor se fez maldito quando se revestiu dela. E empurrou ela lá naquela madeira lá. E deu um jeito nela. Para nos salvar dela. Senão ela nos leva para o inferno. Ele arrumou um caminho que só ele poderia arrumar. Ele é o segundo Adão, constituído por Deus. Para salvar a mim e você e toda a sua casa. Bem, a palavra do céu vai dizer: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Eu queria não entrar nesse mérito. Queria. Mas eu não posso, é palavra.
Por que Adão deu o nome de Eva à sua esposa? É uma pergunta. E a própria palavra responde. É porque Eva era a mãe de todos. Entenda, Eva é a mãe de todos os viventes. Se você ouvir por aí que existe outra mãe que não seja Eva de todos os viventes, tem algo errado. Põe tua barba de molho. É palavra, ó. Tá aqui, Gênesis, capítulo 3, verso 20. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Eva é mãe de todos os viventes. Aí alguém vai falar assim, e a nossa mãe na fé? Sara. E o nosso pai na fé? Abraão. É bíblico, viu? Todo cristão sabe disso. E eu não estou de conversa. Não estou aqui para jogar areia no teu olho. E tu sabe disso. Você não é bobo. A palavra do rei vai dizer: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Quem fez a roupa de Adão? A misericórdia de Deus, ela é tremenda. Ele sabia que o homem, destituído da glória de Deus, não suportaria mais a presença de Deus. A não ser o verbo, a não ser a fala, a palavra. Mas olha o que Deus fez. Mesmo estando o homem destituído da sua presença, ele vai tomar de um animal, vai fazer túnicas e vai cobrir as vergonhas dos seus filhos caídos. Quanto mais eu e você. Tendo o Senhor já vindo nessa baixa terra, constituiu o seu plano, o seu projeto de salvação para a humanidade e deu o seu único filho no duro madeiro da cruz. Agora o segundo Adão faz mais perfeita a aliança que nós já vimos na face da terra. E se ele fez uma túnica para Adão nesses dias e para Eva, destituídos do paraíso, já, quanto mais para mim e para você. O Senhor fará uma túnica para você. O Senhor cobrirá suas vergonhas, tomará dos seus erros, não levará em conta teu tempo de ignorância e jogará fora no mar do esquecimento tudo que você fez até aqui, se tão somente você se arrepender, se aquebrantar e se arrepender. O teu lugar está te esperando. Não te importa com o que vão dizer, com o que vão falar. Se importa com o que eu penso de você. E se importa pelo abraço que eu quero te dar. E nessa noite eu te dou. Recebe o meu abraço aí, em nome do Senhor Jesus. Recebe o meu abraço, vai sentindo aí uma porção dessa virtude de Gênesis capítulo 3 sobre tua vida. Vai sentindo aí na sua vida, dos teus pés ao teu cabelo. Da planta dos teus pés ao teu cabelo, vai sentindo aí a minha presença. Vai sentindo o meu abraço aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai sentindo as cadeias caindo, as correntes caindo. Vai sentindo as portas do teu entendimento abrindo. Vai sentindo mais uma vez as portas do céu abertas para ti. Vai pedindo o que você quer e eu vou te conceder, se for bom para a tua alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do rei ainda vai dizer: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora,
Pois para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O Senhor colocou anjos, querubins exatamente, e colocou uma espada flamejada, rodeando o jardim. E colocou o homem na terra em que ele foi tirado, para lavrar ela da terra que ele foi tirado, para lavrar e se alimentar dela, com trabalho, com suor. Essa foi a palavra. Gênesis capítulo 3. Eu quero orar com você. Senhor, meu Deus, meu Pai. Olha, Pai, eu quero te agradecer por esta hora, por essa palavra rica e poderosa, pela boa abertura de boca a qual o Senhor deu ao teu servo, pela unção sentimos tua presença. E eu te peço encarecidamente, Senhor, renova o teu povo nesta hora, aviva o teu povo, perdoa o teu povo, traz de volta para marchar na tua presença mais uma vez, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cura suas feridas, joga no mar do esquecimento a ignorância que até aqui eles vieram trazendo, Senhor. Ajuda eles por caridade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não só eles, Senhor, mas toda a casa que eles representam aqui, na figura de si mesmo. Toma seus casamentos, seus relacionamentos, seus filhos e filhas, netos, enfim, Senhor, toma todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Agora eu posso falar com vocês, porque a palavra ela é revelada. E eu não posso falar quando Deus está me revelando, porque senão eu perco a revelação. Por isso que eu não falo com vocês, entendeu? Essa palavra não é uma palavra estudada, essa é uma palavra revelada. Eu vou lendo e vou falando o que Deus me traz. Alguém pode falar, mas você, irmão, não fala nome, você não fala com ninguém, nem... Eu não vou expor ninguém, tá bom? Eu sei que Deus me trouxe muitas pessoas, eu falei com bastante gente, mas tudo no coletivo. Eu penso que você sentiu que a palavra era contigo. E se você sentiu que era com você, permita que a palavra te modifique. Permita que ela te corrija. Seja humilde. Ser desumilde com a palavra é mesmo que ser tolo. É jogar a palavra para trás das costas. Então seja humilde. Ser humilde é aceitar a correção da palavra. É ser filho de verdade. Todo filho de verdade ouve a correção do Pai e se sente satisfeito de poder ser corrigido. Amém? Porque quando nós nos sentimos corrigidos, nos sentimos amados. E quando nós não somos corrigidos, isso significa que nós já não temos mais jeito. Alguém desistiu da gente. E aí é triste, quando alguém desiste da gente. Quando alguém desiste da gente, ele já não fala mais conosco. Nem para corrigir, e nem para orientar, e nem para exaltar. Não fala mais com a gente. E aí é triste. Não é verdade? Eu tô tão ruim de olho que para me enxergar é a Cleide, né? Marilena.
Olha, muito obrigado à companhia de vocês, tá bom? Obrigado pela comunhão. Muito obrigado. Sem a comunhão de vocês, nós não conseguiríamos nada. Tá bom assim? Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês aí, tá? Amanhã, se Deus preparar, nós estaremos aqui, tá bom? Sempre depois de 1h. Sempre depois de 1h da manhã eu estarei aqui, se Deus preparar, tá bom? 1h da manhã eu tô por aqui, tá? Deus abençoe todos vocês. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.